Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nunofotografia.com. Hoje quero falar sobre um assunto que eu acho que pode ser importante, que é: será que comprar máquinas baratas pode sair caro? Vejam já a seguir o porquê. Bem, antes que me deem já na cabeça aqui nos comentários que eu estou a ser elitista ou que estou a promover o consumismo e a promover câmaras caras, eu quero fazer aqui uma ressalva, que é esta pergunta precisa de ser enquadrada na utilização da máquina. Eu faço uma utilização profissional das minhas máquinas. As máquinas são um instrumento de trabalho para mim e, como tal, se comprar uma máquina mais barata pode sair caro, tem de ser enquadrado nesta minha perspectiva de que a máquina fotográfica para mim é um instrumento de trabalho que eu uso de forma praticamente diária. Dito isto, eu acho que de facto comprarmos uma câmara mais barata tentando poupar algum dinheiro do ponto de vista de utilização profissional pode sair bastante caro. Isto não quer dizer que uma câmara de entrada de gama, eu tenho aqui uma câmara muito velhinha, uma D60, que equivale àquilo que hoje em dia são a gama de entrada da Nikon. Não quer dizer que estas máquinas não possam ter uma qualidade de imagem boa e uma excelente qualidade de imagem para a utilização que é feita. Mas eu, enquanto fotógrafo profissional e fotografo em algumas condições ambientais, digamos assim, exigentes, preciso que o material seja, primeiro, robusto, segundo, que proporcione a qualidade e as características técnicas que me permitam usá-las no meu trabalho do dia-a-dia. Durante muitos anos as minhas câmaras de trabalho foram a D800 e a D700. Antes de ter a D800 usava a D700 e a D300 e fui evoluindo no sentido de só usar material full frame na altura do verão achei que estava na altura de reformar a minha D700. Na altura não havia nada que substituísse diretamente a D700 e acabei por optar pela D750, embora não fosse uma máquina, digamos assim, que substituísse uma pela outra. Mas tendo algumas características de que eu gostava e que achei que me poderiam ser úteis, como por exemplo o LCD atrás ser não completamente rotativo, mas poder-se inclinar, quer em vídeo, quer em algum tipo de fotografia, achei que isto poderia ser bastante útil. Acabei por optar pela D750. Desde logo que comprei a máquina, houve algumas coisas que não me deixaram muito satisfeito. Este vídeo não é um review da D750, mas é inevitável compará-la com aquilo que eu já tinha. Quer muitos anos de utilização da D700, quer um bocadinho menos, mas de uma utilização bastante exaustiva da D800. E um dos motivos que eu, ao princípio, não quis comprar a D750 é o facto do layout dos botões não ser igual. E isso obriga-me que, quando eu estou a fotografar e tenho as duas máquinas montadas, por exemplo, quando eu fotografo eventos, tenho a 2470 numa máquina e a 70-200 montada noutra, ou uma Prime, e quando eu mudo de uma máquina para a outra, se eu tiver, por exemplo, que ajustar o ISO, tenho que pensar onde é que está o botão, pois ele não está no mesmo sítio. E este é um fator muito importante para mim. Outra coisa que eu, desde logo também achei alguma diferença, e aí confesso que estava muito mal habituado da D800, é a gama dinâmica da D750 não está ao nível da D800. E logo aí me deixou um bocadinho de pé atrás, pois eu estava habituado a recuperar muita informação das sombras, muitas das vezes fotografo a pensar nas altas luzes, expor para as altas luzes e depois na pós-produção recuperar a informação das sombras e cedo percebi que a D750, embora fosse uma máquina boa, com um bom sensor, não estava ao nível da D800. E estamos a falar de uma máquina que, em termos de
de geração é anterior, é mais recente do que a D800. Mas aquilo que me deixou mais desagradado, digamos assim, foi com a robustez do corpo da D750. Há cerca de umas 3 semanas, quando regressei de um trabalho, tinha a máquina em cima deste banquinho. Como veem, não é um banco alto. E a máquina estava dentro deste saco da Lowe Pro. Não é de todo o saco mais almofadado que eu tenho, mas ainda assim é um saco bastante resistente. E apesar da máquina estar numa altura relativamente reduzida e dentro do saco, estava com a 2470-28 montada, e o saco tombou para o chão. Ele estava assim e caiu assim para o chão. E eu não fiquei na altura preocupado, peguei no saco, até retirei o cartão da máquina porque ia passá-lo para o computador. E nessa altura liguei a máquina, fiz uma foto, tudo disparava, aparentemente funcionaria bem, e fiquei descansado que o problema, a queda, não teria tido nenhuma influência. No fim de semana a seguir, eram uns 3, 4 dias a seguir a isso ter acontecido, fui fotografar uma festa, um aniversário, como era um trabalho relativamente simples, ponderei levar apenas a D750 e não levar uma câmara de backup, algo que está na minha lista como algo completamente proibido quando se vai fazer um trabalho, não levar uma câmara de backup, e por causa disso acabei por levar, não este saco mais pequeno, mas uma mala maior com todo o meu material. Quando cheguei ao cliente, montei a D750 e depois de tirar 2 ou 3 fotos, reparei que a máquina não estava a focar como devia. E depressa me apercebi que havia ali alguma coisa que não estava a bater certo, até que depois de alguns testes que fiz, percebi que a máquina estava sempre a focar no infinito. Não sabendo se seria da lente ou da máquina, resolvi trocar de lente e quando pus a 50mm reparei exatamente no mesmo problema. Para além de que, quando desmonto a lente e volto a montar, é extremamente difícil voltar a montar a lente. Isto porque a máquina provavelmente embateu assim e danificou a zona de apoio onde se encaixa a lente. E assim provavelmente não se nota, mas existe um desvio de um dos lados, foi ligeiramente para dentro e pronto, e a máquina está danificada. Eu vou ter que a mandar reparar, não faço ideia quanto é que custa, não prevejo que seja algo barato, mas à conclusão de que eu não comprei, por exemplo, uma D850, poupei aqui cerca de 1000 euros ao ir pela gama abaixo daquilo que seria a câmara, que eu acho que poderia ser a câmara certa para mim. Não havia também nenhuma câmara que fosse uma substituta direta da D700 e eventualmente a D500, mas não era uma câmara full frame e era algo que eu não estava nesta altura apto para abdicar de fotografar apenas com full frame. E deparo-me com uma máquina cuja fragilidade não se coaduna com o preço desta máquina. Esta máquina deveria de ser muito mais resistente do que isto. Eu posso-vos dizer que o meu material é altamente posto à prova. Eu fotografo em situações extremas, de pó, de chuva, e nunca tive qualquer problema com o meu material. A minha D700, inclusivamente, foi completamente mergulhada em água, foi submergida. Eu estava uma vez a fotografar em Troia, de joelhos, e veio uma onda que me cobriu por completo, e a água cobriu por completo a D700. Eu tinha na altura montada a minha 70-200-2.8 e o parasol ficou cheio de água até acima, parecia um copo com água.
Essa minha 70-200 já caiu de um bloco de cimento de cerca de 1 metro de altura e ficou impecável, não houve desvios de foco, não houve qualquer material, qualquer percepção de problema com a lente. E, portanto, aquilo que eu quero vos alertar é que uma máquina é, para quem é um profissional, um instrumento de trabalho. E nós devemos de comprar um instrumento de trabalho que esteja ao nível daquilo que nós vamos fazer com ele. Isto faz-me pensar que num futuro próximo, quando eu tiver que comprar uma nova máquina, ou para substituir esta, caso o arranjo seja demasiado caro para valer a pena mandar arranjar, é que para nós profissionais a robustez do material é muito importante. E muitas das vezes há aqui um mito de que uma câmara profissional tira fotos melhores do que uma câmara mais amadora. E muitas das vezes não é isso que se passa. Muitas das vezes o sensor até pode ser o mesmo, mas a robustez do material, o facto de nós não precisarmos de ir aos menus para ir mudar um setting da máquina e termos tudo disponível por botões que são dedicados a essas funções, é muitas das vezes a grande diferença entre um material mais profissional e um material mais amador. Quem muitas das vezes compra máquinas mais caras à procura de melhor qualidade de imagem, mas depois não sabe usar as máquinas, fica desiludido porque não vai tirar partido de uma máquina melhor. Enquanto que um profissional que precisa de uma máquina robusta, que vai andar com ela aos encontrões, que ela vai fazer quilómetros dentro do carro, dentro da mala, vai tirar milhares de fotografias, no final de contas pagar mais 1000 euros por uma máquina, ou mais 1500 ou 2000, aquilo que seja, se nós depois dividirmos isso pelo número de fotografias que se fez, pelo número de trabalhos que fizemos, o custo a mais não é significativo. E daqui a minha pergunta um bocadinho retórica neste vídeo, de que comprar barato sai caro, para mim neste caso saiu-me. Eu gosto muito ergonomicamente da D750, eu gosto muito do grip da máquina, é uma máquina bastante responsiva, mas se eu comprar com uma gama mais profissional, D800, D810, mesmo a antiga D700, confesso que em termos de construção eu já desconfiava isso e de facto ficou provado com esta queda pequeníssima que a máquina teve e que neste momento inviabiliza a utilização da máquina. Quer também em termos de algumas funcionalidades e em termos ergonómicos, a máquina não está ao nível de uma utilização que eu esperaria dela. Pronto, isto foi só aqui uma achega sobre isto. Esta minha pergunta, este meu vídeo é um bocadinho vocacionado mais para os fotógrafos profissionais, na medida em que nós precisamos de ter material capaz de aguentar o nível de stress e o nível de trabalho que nós os colocamos. Se calhar quem seja mais cuidadoso poderá eventualmente não sentir isso. Eu sinto isso com o meu material é testado ao limite. Para quem é amador e não faz uma utilização tão intensiva do material e pode fazer uma utilização muito mais cuidada, provavelmente isto não se aplicará. Gostava de ouvir as vossas opiniões, deixem nos comentários o que é que vocês acham, o que é que vocês fazem em relação a isso, são profissionais, são amadores e o que é que acham do nível do material que usam. Muitas das vezes fala-se isto sobre as lentes, pouco se fala sobre os corpos e a minha questão hoje foi especificamente a falar dos corpos das máquinas. Muito obrigado por verem mais este vídeo, haverá mais em breve. Se gostaram, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. Foi mais um vídeo no fotografia.com. Até à próxima.